de comunidades indígenas, com os estudantes indígenas, e a outra sala discutindo as questões da frente LGBT. E depois, às 18 horas, nós teremos uma roda em volta do fogo, ao redor do fogo, com a Regiane também, enfim. Então, hoje vai ser um dia longo, de bastante trabalho, reflexões, e é isso. Então, super convidados, podem convidar mais pessoas também para estar conosco aqui nesse dia intenso. Então, quero agradecer a presença de todos e principalmente da queridíssima Regiane. Regiane, a casa é sua. Você já veio pedindo licença conosco lá na roda. Bem-vinda. Uma honra te ter aqui conosco. Obrigada. Eu vou para aquele canto pela apresentação. Deixa eu passar. É verdade. Eu já estou tão acostumada. Você quer fazer outra? Mas antes da formalidade, eu queria... Antes de a gente iniciar a parte mais formal, eu queria chamar os parentes aqui para frente, para a gente fazer um vídeo, para a gente demarcar esse espaço, né? Porque esse é um território indígena, e eu acho que, como a Dani falou no início, hoje era para estar lotado esse espaço, era para a gente estar com várias representatividades de reitoria, coordenações, PPGs. Então, a gente vai demarcar esse espaço e vai mostrar que, sim, esse é um território indígena. Então, meus parentes venham para cá. O que eu pensei? Aí vocês podem dar ideias também, mas o pessoal levanta, vem mais para frente, e aí a gente fala daqui, demarcação. Já. Ótimo, oi, já estão treinados. Né? Universidade é território indígena, né? Então a gente fala daqui, todo mundo junto, acho que talvez a gente vir mais para cá. E aí, vocês de lá para cá respondem, ok? Vamos treinar, então. Vem mais para cá, vem. Vamos apertar todo mundo aqui, ok? Então, vamos lá. Demarcação? Já! Universidade é? Território indígena. Eu acho que o microfone tem que ficar mais aqui para todo mundo falar, né? Pode ser aqui? Eu acho. Tem mais microfone para cá? Ó, tem. Alô? E aí vocês gritam bem alto, aqui, ó, ok? vai. Ó, Vai. 3 lá, 3 aqui, então. Vai. Vamos lá. Demarcação? Já! Universidade é? Território indígena! Uhul! Ó, nós vamos repetir de novo, porque faltou o chocalho, pode ser? Vai lá. As palmas só não me representam, não. A gente fala demarcação e eles já. Isso. E aí a gente fala universidade aqui e eles lá, território indígena. Ok? Então vamos lá. Demarcação já! Universidade é território indígena! É isso aí. Vocês querem todos ficar aí? Por mim, vocês ficam. Vamos ficar todos aqui. Fica, gente. Aí a gente faz uma roda de debate e é sobre isso. Não, porque eu vou ficar aqui, ó, mas por causa dos slides. Então. Ela vai ficar no slide. Não conseguindo apresentar inteiro. Vai ter que ser assim. Ah, não tem problema. Não tem problema. Que aí eu vou acompanhando esse slide.
Agora as meninas vão iniciar. Bom dia, gente. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Luciene, sou indígena também, da etnia Canamari, lá da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas também. E eu também faço parte do grupo, né, Mais e Veredas, com a nossa frente, né, indígenas, povos indígenas, e eu vou apresentar a maravilhosa Rejane. Ela é a primeira mulher indígena da terra Nanoai, a se tornar psicóloga e mestra em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela desenvolveu uma perspectiva inovadora de pesquisa e de cuidado em saúde mental. Enraizada na opção descolonial e nos conhecimentos e modos de vida do povo caigangue. Ela é mulher caigangue, mãe e pesquisadora, palestrante, artesã. Sua psicologia da floresta carrega os conhecimentos do seu povo e sua própria história de luta e resistência como estudante indígena no ambiente universitário monocultural e monoepistêmico, moldado pelos brancos, e é autora de Caigangue, para uma psicologia caigangue. Então, essa é a nossa convidada ilustre de hoje. Bom, gente, eu gostaria agora que cada parente se apresentasse. Acho que dissesse a aldeia ou, enfim, o seu território. Bom dia, gente. Meu nome é Juarian, eu sou indígena do povo Tupiniquim, sou da aldeia indígena Caíras Velho, do território Tupiniquim, no litoral norte do Espírito Santo. Bom dia, meu nome é Ramuel Massi, eu sou indígena terena da aldeia indígena Jaguapiru, que fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Meu nome é Moema, a minha identidade indígena, infelizmente, foi apagada ao longo dos anos da minha família, da minha ancestralidade, então a gente não sabe realmente de onde vem essa etnia, mas sei que pais, avós, vêm do território Marajoara, e do território próximo também do Baixo Amazonas. E eu sou de Manaus. Bom, eu vou levantar, depois eu vou querer que os parentes falem, então vocês já vão preparando a fala de vocês, tá? Gente, vou ocupar esse espaço aqui, vai fazer barulho. Gente, bom, eu não sei se aqui eu tapo, ou não? Tranquilo? Então, eu sou Regiane Pafé Caigangue, né? Eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, eu sou mãe do pequeno Cafã, que hoje já tem 12 anos, né? E costumo dizer que eu sou filha da floresta. Aqui tem meu arroba, para quem não me segue ainda, né? Tô aprendendo esse negócio dos arrobas aí, tô aprendendo. Então, tenho muitas publicações, livros, e sigo aí descolonizando corpos, né? Para que a gente consiga falar dessa psicologia decolonial. Então, como eu estava falando, eu sou Pufei, né? Dentro do meu povo, Pufei é uma árvore maleável, forte, guerreira. É assim que meu pai sempre fala do meu nome. Eu sou a única mulher no meio da família, né? Vários homens dentro da família. E o meu pai sempre falava que eu coloria o verde, né? Hoje, Pufei, eu entendo o que meu pai queria dizer, né? Essa Pufei, ela dá flores brancas, amarelas, roxas. Então, para quem não conhece, Pufei é o ipê. E meu pai sempre falava que eu coloria esse verde, que eu ganharia o mundo de alguma maneira, enfim, né? Na simplicidade do meu pai, ele dizia que eu ganharia esse mundo, né, e que ecoaria as vozes de dentro do território.
Bom, quando eu falo, né, que eu sou semente dessas mulheres, que eu sou Pufei, eu sou semente dessas mulheres. Né? De Dona Fendô, por exemplo, primeira mulher indígena a demarcar um território. Né? Primeira mulher indígena caigangue a demarcar um território. Eu sou semente de Andila Caigangue, primeira mulher indígena a ocupar um cargo de coordenação na FUNAI. E como vocês podem ver nessa foto, ela está com sua filha. Né? Eu sou semente de Maria Cairu, minha mãe biológica, né? Nasci do seu ventre. Primeira mulher indígena que ocupou um cargo de concurso dentro do município e, infelizmente, a única. Ela se aposentou e nunca mais foi aberto vaga para mulheres indígenas. Ou, enfim, para nenhum indígena. Eu sou semente de Tuíra e Caiapó, mulher indígena que, infelizmente, perdemos ela esse ano, né, por essa doença do câncer, que lutou contra grileiros, fazendeiros, mineradores, contra as barragens, né? Eu sou semente dessas mulheres, que são as mulheres de base, que são as mulheres que estão no território, lutando para que eu estivesse aqui hoje, para que tivesse uma bancada do COCAR representada por Sônia Guajajara, por Célia Chacriabá, por Joênia Wapichana. As mulheres sementes são as bases, que vão semeando e para que mulheres como eu, violentadas, humilhadas por uma sociedade dominante, conseguisse ecoar as vozes em um espaço como esse, né? Então, eu sou Rejane Pafé Caigangue e honro esse espaço e ofereço a todas aquelas mulheres que lutaram para que eu chegasse aqui e que muitas delas não viram, mas que estou aqui representando elas, e em espírito elas sempre estão comigo. Né? Então, sou psicóloga, sou a primeira psicóloga, como disse minha parenta, né? Sou a primeira psicóloga do meu território, infelizmente a única ainda, abrindo portas, lutando para que outras mulheres e homens cheguem nesses espaços, descolonizando corpos. Né? Então, sou mestre em psicologia social institucional, doutoranda, no caso, né, em antropologia. Estou aí na luta travada com a antropologia, né, porque nos vem ainda como o indígena de 1500, não existe mais isso. Pelo contrário, a gente está redigindo a nossa história, a gente está cada vez mais chegando na selva de pedras e redigindo a nossa história agora com palavras contadas a partir de nós, a partir das nossas escritas, a partir da nossa presença, que é essa presença maravilhosa aqui. Eu jamais iria estar em uma mesa e deixar os meus parentes me assistindo. Não. Eles são e serão sempre sangue do meu sangue. Seja o parente terena que está lá do outro lado, seja o parente que está lá no sul, parente é parente. E é sobre isso. Né? Só para me dar uma olhada no qualquer outro slide. Bom, gente, o próximo slide, ele mostra um pouco do que o parente fez no canto, na dança, que é assim que a gente inicia os nossos ritos. A nossa ancestralidade, ela é através disso, do contato sagrado com a terra, né? Desse espaço onde a gente pede permissão para estar aqui. Eu estou aqui porque eu tive permissão para estar aqui. Né? E é sobre isso. Então, eu vou pedir para vocês, eu sei que todo mundo aí está prestando atenção em mim, mas para vocês largarem os caderninhos, anotações, e vocês tirarem 1 minuto do seu tempo para a gente ver esse vídeo juntas, para a gente entender o que faz sentido enquanto saúde mental, enquanto saúde espiritual, enquanto educação dentro dos nossos territórios. É a partir dessas vivências que iniciamos os nossos momentos terapêuticos de aprendizado.
Vocês querem ligar a luz? Vou segurar minhas anotações aqui para eu não esquecer. Mas, gente, bom, vamos lá. Eu sou da família Camé, né? Enfim, depois o parente pode até explicar como isso funciona porque somos 305 etnias, né? Com as nossas particularidades e as nossas especificidades culturais, e isso é muito necessário, né? Para que as pessoas compreendam que cada etnia vai ter as suas vivências parecidas, sim, iguais, não. E é sobre isso. A gente precisa descolonizar esses espaços e dizer que o indígena, né? Ele sim tem os seus ritos, os seus saberes ancestrais, mas cada um com a sua linguagem corporal, com a sua linguagem oral, né? Enfim. E a gente precisa parar de colocar o indígena naquela caixinha e dizer assim, bem viver indígena, como se todo mundo fosse igual, né? E que a gente coubesse nessas caixinhas. Pelo contrário, a gente nunca coube nessas caixinhas. Né? E isso é essencial que a gente aprenda que o indígena, ele vai ser indígena em todos os espaços, né? Seja como se aparenta com seus cabelos enrolados, com seus cabelos lisos, seus olhos puxados. Nós somos indígenas que resistimos há mais de 523 anos. Né? E é sobre essas palavras que a gente inicia esses saberes, né? Esses saberes, eu, por exemplo, dentro do meu povo, eu sou camé. Desculpe. Acho que passou aqui. Eu sou camé, que é simbolizado por um traço. Né? Então, eu costumo fazer no queixo hoje, mas eu dormi um pouquinho demais, né? Então, não deu para eu sair fazendo grafismo. Mas é sobre isso, gente. Então, esse traço alongado, né? A gente é mais guerreiro, a gente é mais impulsivo, é mais linha de frente. E tem a parte cairu, né, que são partes mais xamânicas, né? Ele é simbolizado por um círculo, eles são estratégicos, né? Enquanto o cairu ele é estratégico, nós somos impulsivos, né? Então o cairu ele é espiritual, nós somos guerreiros. Isso é uma parte complementar. Uma complementa a outra dentro do nosso território. Tanto que os nossos casamentos, eles são a partir desse complemento. Então, o camé, ele só pode se relacionar com o cairu, né? E o cairu com o camé. Se for camé com camé, não dá certo. Imagine, gente, duas pessoas ali, né? Enfim, muito impulsivas, não vai dar muito certo, não, né? Então, a gente tem isso, assim, dentro do nosso território, que é ter essa complementariedade, que é bem importante. Antes que, eu acredito que depois surge essa pergunta, sim, tem casamento de camé com camé? Tem. Tem casamento de cairu com cairu? Tem, mas são relacionamentos bem difíceis, né? E que, enfim, não são impossíveis, mas são relacionamentos mais difíceis. Então, a partir do momento que você decide viver com o camé, você sabe que ele tem essas particularidades, né? E como a gente convive em território, a gente sabe que o camé realmente é eu aqui, falante, né, guerreira, tá aí lutando. Então, o camé, ele é simbolizado pelo sol, né? E a lua, ela simboliza o cairu. A onça, ela é camé. O macaco é cairu. Olha, gente, o macaco ele é tão estratégico, ele é tão e é maravilhoso, é sobre isso. A gente tem essas representatividades na mata, né? Muitas pessoas dizem assim, não, mas os indígenas são da floresta. Não, nós não somos da floresta. Nós somos a floresta, porque todos os saberes que temos perpassam por ela. A gente aprende com ela, né? Vocês vão e olha só, mais uma coisa. Vocês podem me parar a qualquer momento também. Eu acho que essa é a ideia, né? Com dúvidas, parem, pergunte, para que a gente consiga fazer uma roda, tá bem? Então, os nossos artesanatos, por exemplo, eles evidenciam esses traços cosmológicos. Então, o cairu, que é simbolizado pelo círculo, ele vai fazer artesanatos mais circulares, né? Ele vai trabalhar, enfim, grafismos mais circulares. Assim como o camé, ele vai evidenciar esses traços cosmológicos, que é referente e evidencia o grupo ao qual a gente pertence, né? A Jenny Nunes, que é uma psicóloga maravilhosa, Guarani, parenta, né? Ela fala sobre isso, né? A palavra é nossa medicina. Temos direito ao nosso nome. Porque se vocês pararem para olhar, desde que eu cheguei aqui, eu não falo só sobre mim. Né? Eu falo de um território inteiro, de um cuidado umbilical desde antes do meu nascimento.
né? Deixa eu pegar aqui para mim não ir esquecendo. Bom, gente, então eu sempre costumo dizer assim que eu não sou aquela psicóloga ideal, né? Eu não sei como é que funciona aqui na Unicamp, mas na universidade onde eu me formei, existia aquele padrão, assim, loirinha, magrinha, dos olhos claros. Aí caí eu lá, de paraquedas dentro da universidade, né? Mais ou menos assim. E aí eu era a indiazinha, né? Que os professores diziam assim: olha, a gente tem a fulaninha, a indiazinha na nossa sala de aula, então aceitem ela nos seus grupos. Isso era de uma violência brutal. Né? Porque muitas vezes eu olhava aqueles grupinhos ali, que todo mundo já tem seus grupinhos, né? E eu levantava a mão timidamente, assim, eu dizia: olha, professora, eu posso fazer meu trabalho sozinha? Né? Então, se atentar a isso também. A gente está falando de vários professores aqui e agradeço imensamente vocês estarem aqui. É sobre isso, é sobre a gente descolonizar os nossos corpos. A gente vive em uma sociedade doente que nos coloniza todos os dias, mas a gente pode pensar que a gente pode mudar. A partir do momento que a gente fura a nossa bolha e percebe que o mundo ele é além do nosso umbigo, né? Que ele não gira apenas em torno do nosso umbigo. Então, eu costumo dizer que eu não sou essa psicóloga ideal e nunca vou ser, e não quero ser também, né, por um espaço de muita violência, que eu não sei falar recíproco, a priori, a posterior, como falam os meus queridos professores e muitos dos meus colegas, né? Mas, em compensação, eu sei fazer um banho de ervas, né? A gente esqueceu, eu esqueci, na verdade, eu trouxe alguns sabonetes artesanais para vocês sentirem o cheiro das florestas, alguns corações em formato de chaveiro, para sentir o cheiro das ervas, sentir o cheiro das matas, mas depois a gente vai dar um jeitinho de buscar, então à noite aí vai estar para vocês sentirem o cheiro das florestas, para vocês compreenderem um pouquinho o que eu estou trazendo também, né? Então, eu não sabia, eu lembro que a professora dizia assim, não, mas isso é coisa lá de cursinho, é lá de ensino médio. Eu pensava, mas um dia que eu faltei essa aula, né? Só pode. Então, eu nunca quis ser essa psicóloga ideal, pelo contrário. Porque a psicologia que eu trabalho é uma psicologia voltada a povos indígenas. Né? A gente, e aí os meus parentes depois podem falar também, a gente sonha em levar o melhor para dentro dos nossos territórios. A partir do momento que você está na universidade, o teu maior sonho é voltar trabalhar com o seu povo. Acho que todos nós temos esse sonho, né? Então, hoje eu faço parte de vários espaços, né? Assim como Margens Veredas, que é um orgulho. Eu tô pedindo pro Sérgio me adotar já faz um tempo, tá? Um tempo. Vamos ver se ele vai me adotar aí nesses dias que eu vou ficar aí. Mas hoje eu sou conselheira, né? Do CFP, trabalho com a questão da migração, eu sou coordenadora hoje da Comissão Bem Viver e Corpos Território Indígena, que também é vinculado ao CRP, e perpasso aí por esses espaços, mas para a gente pensar isso, que saúde a gente está falando? Né? A gente está falando de uma saúde ainda freudiana, ainda lacaniana, com autores que a gente tem que ir lá fora do Brasil buscar, né? E eu não estou falando só da saúde mental. Eu estou falando de uma saúde, de uma educação como um todo. A gente não está lendo Krenak, a gente não está lendo Munduruku, a gente não está lendo, enfim, é sobre isso. Né? A gente tem autores como Lélia, né, que hoje, enfim, está aí descolonizando corpos, mas a gente precisa mais. A gente precisa ter esses conceitos nas súmulas, nas disciplinas, né? Porque me trazer, enfim, a gente vinha até conversando ontem dentro do carro, eu e a Dani, eu falando, olha, chega mês de abril, eu faço mais de 40 lives, né? Aí chamando o pessoal indígena para falar sobre questões indígenas. Mas aí, em compensação, se eu for fazer um concurso público, não tem vaga para indígena, né? Ou se eu for querer ingressar nesses espaços, não. Você não pode estar aqui como docente, coordenador. Você só pode vir aqui fazer uma palestra. É o máximo que a gente consegue. Né? Então, é sobre esses corpos violentados que hoje eu vim falar um pouco. Ou melhor, né? Nesses 3 dias, que são 3 dias que vocês vão ter que me aturar, gente. Ó. Então, as especificidades culturais, elas colocam inúmeros desafios. Né? Entre elas, a necessidade de profissionais na área da saúde mental. Por que eu vou falar da área da saúde mental? Porque foi um espaço de muita violência para mim.
né? Foi um espaço onde os professores diziam assim, desculpa, Regiane, mas você não pode falar sobre isso aqui em sala de aula, porque na psicologia a gente trabalha com conceitos que são cientificamente comprovados, né? E você não pode trazer isso em sala de aula. E eu me silenciava e no outro dia eu respirava e voltava de novo, tentando falar sobre a saúde e sobre a educação do meu povo. Né? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre nós, enquanto profissionais indígenas, já ter esses conhecimentos. E aí puxo para o nosso lado, enquanto profissionais indígenas, trabalhar como profissionais indígenas em território, por quê? A gente leva em consideração os nossos modos de ser, viver, pensar, sentir, agir, né? Assim como as outras formas de cura, como, por exemplo, banhos, ervas medicinais, ritos. É essencial para a gente pensar aqui uma área da saúde, da educação, que seja realmente, ou melhor, que trabalhe realmente equidade e igualdade. Que a gente só fala isso, mas acaba ficando só no papel, né? Então, medicina tradicional e saúde andam junto para os povos indígenas. O nosso canto, a nossa dança são momentos terapêuticos. Assim como tomar um banho de chuva. Eu vejo muitos os não indígenas dar uma chuvinha, a pessoa está correndo ali, está com guarda-chuva. Para quê? Se a chuva não vem, nada brota. Nada germina. A chuva vem para lavar também o nosso corpo, a nossa alma. Né? Eu sei que a gente vive aí uma ditadura do relógio muito intensa, né? Que a gente trabalha aí 60 horas e aí estuda mais 40, e aí você se esquece de dar um beijo naquele filho que te esperou ansiosamente. Ou aquela mãe que deixou a tua comida pronta, ou enfim, aquela pessoa que te esperou o dia todo. Por que eu tô falando isso? Para a gente pensar juntos que se a gente continuar da maneira que a gente está, o céu vai cair na nossa cabeça. Né? Como a gente agora, né, quando a gente fala desastres naturais, né? Fala assim, desastres naturais. Como assim desastres naturais? Não existe desastres naturais. Isso é consequência de tudo que nós estamos fazendo, de tudo aquilo que nós estamos desrespeitando. Né? Então, a gente está sofrendo com enchentes no sul, no norte, muita seca. Né? E é sobre isso, gente. A gente tem que pensar que, se a gente não mudar o nosso modo de olhar agora, né, e se somar nas lutas por demarcação dos territórios, a gente vai embora. Os céus vai cair realmente na nossa cabeça. Né? Porque nós somos hoje 1% da população e a gente preserva 85% dos biomas. 85% dos biomas. Então, quer dizer que se não tivesse território indígena, a humanidade estaria extinta. Né? Então, a gente está falando sobre saúde e educação. Isso é saúde e educação. Né? Então, a medicina tradicional andam junto. Os modos de ser e viver indígena andam junto. Assim como os cuiãs. Quando a gente fala em cuiãs, são os nossos médicos espirituais. Né? São eles que vão entrar na mata, são a eles que a gente vai pedir uma erva medicinal. Assim como os nossos cofás, né? Os nossos cofás são os nossos mais velhos dentro do território. Então, eles trabalham toda a nossa educação. Desde muito cedo, né? Desde a barriga da nossa mãe, a gente tem esse acompanhamento dos nossos mais velhos, seja nas histórias ao redor do fogo, seja nos ensinos, né? De entrar na mata, que eu já vou explicar melhor para vocês, mas é sobre isso. Então, para a gente, saúde é isso aqui. Eu não sei se estou ficando de costas aqui, então. Essa queima de ervas, por exemplo, né? Para nós é saúde. Para nós é importantíssimo que a gente tenha as nossas ervas medicinais para fazer as nossas queimas de ervas. Isso para nós é saúde. Eu lembro que quando eu estava na universidade, não se falava em fogueira na universidade. Nossa! Pelo contrário, não se falava em medicina tradicional, não se falava na queima de ervas, assim como os cuiãs, os cofás. É por isso que a gente vai adoecendo na universidade. A gente não está adaptado a ela e nem ela a nós. Na verdade, ela sempre fez questão de dizer que aqui não era o nosso espaço, né? Negando a nossa existência, trazendo autores que fogem totalmente dos nossos modos de vida, né? Sem falar na violência. Com nós mães, principalmente, nós que, né, estamos nesses espaços lutando
para conseguir dar o melhor para os nossos territórios, que são os nossos filhos, essas sementes que germinam. Então, tive uma luta muito travada com a Universidade Federal, que a gente vai falar amanhã sobre isso, sobre ser mãe e estar na universidade. Porque era assim, você é mãe ou você é universitária, os dois não dá. Né? Os dois não dá. Então, eu passei por muitas violências nesse espaço, onde as pessoas me perguntavam se eu ia doar meu filho, por exemplo. Ok, então para eu ter uma profissão eu tenho que sair doando meu filho? Né? Então, era mais ou menos, eu já trago isso para a gente pensar amanhã sobre isso. Né? Então, como vocês podem ver aqui nesse... Deixa eu vir para cá. Como vocês podem ver aqui, né? Tem uma criança sentadinha aqui olhando. E é sobre isso. A gente não tem esse negócio de castração, onde as pessoas dizem assim, não, mas a criança não pode ouvir. Pelo contrário, as nossas crianças podem ouvir tudo. É justamente para isso que a gente tem as nossas rodas. Então, as crianças, a partir do momento que elas se sentirem confortáveis, elas vão sentar sim ao redor do fogo. Mas elas também têm o tempo delas. Elas não são obrigadas a sentar ao redor do fogo. Tanto que vocês vão chegar nas aldeias, em muitos eventos, as crianças estão brincando, estão correndo, e os pais estão aí, sentados, falando, conversando, né? Se vocês chegarem no território, é normal as crianças estarem brincando, correndo. É sobre isso, gente. A gente castra tanto os nossos filhos, que aí lá quando eles têm 12, 13 anos, que a gente quer que eles saiam do telefone, eles já não querem mais. Né? Então, as nossas crianças, elas são muito livres para isso. Aqui tem uma queima de ervas, né? Com certeza que está saindo uma alimentação. Infelizmente, perdemos o nosso cuiã, seu Jorge, a gente perdeu ele esse ano, assim, foi muita tristeza. Mas a gente ainda tem a Dona Maria, que é cuiã e parteira, né? É uma das únicas parteiras que a gente tem ainda dentro do território, infelizmente. Porque agora até isso virou moda, né? Não, nem isso. Agora, o parto humanizado. Porque gera dinheiro. Porque aí, quando era uma COFAR, que não tinha um diploma, né, para cobrar, enfim, em reais, não era valorizado. Mas agora é valorizado porque alguém lá disse, não, eu tenho um diploma e eu vou fazer parto humanizado. Né? É sobre isso. É sobre essas saúdes que a gente está falando. Em compensação, as mulheres são brutalmente violentadas nos hospitais, né? Cortadas, violentadas de uma forma brutal, que diz assim, lá naquela hora, você não gritou, por que você está gritando agora? Aí você tem que pagar alguém só para você não ouvir isso. Né? Então, assim, a mulher ela é muito violentada de todas as maneiras, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque isso aqui é essencial para nós. O cheiro das matas, o contato sagrado. Vocês percebem aqui nessa fotografia? Ninguém está de chinelo. Né? Tanto que eu estava lá na nossa dança, eu estava falando sobre isso. Gente, o canto, a dança, o grafismo, que são momentos terapêuticos, que é saúde para o nosso povo, é com os pés no chão. Né? E que aí a gente concreta toda a cidade e acha que está tudo legal. E aí vem a chuva e leva tudo embora, porque é dela. A mãe terra só está levando o que é dela. Né? Até que horas a gente tem mesmo? Bom, gente, então, o Krenak, ele fala sobre isso, né? Que a gente não pode se esquecer de onde a gente veio, porque só assim a gente vai saber para onde a gente vai. Isso é importante para um coletivo, isso é importante para um indivíduo. Por quê? A partir do momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou falando de uma saúde que eu aprendi no meu território. E me dói ver a minha mana que teve seu cordão umbilical cortado por uma violência brutal. Porque muitos dos parentes tiveram que sair dos seus territórios para conseguir sobreviver. Aí as pessoas acham bonito dizer assim, ai, a minha avó foi pega no laço. Pega no laço, gente. Vocês sabem o que é ser pega no laço? São aquelas mulheres que ficaram uma vida toda chorando, sentadas a um pôr do sol, imaginando o dia que alguém iria socorrer elas. Que era violentada por um homem, que tinha que gerar filhos para aquele homem. Essa é a mulher que foi pega no laço. Que chorava todos os dias penteando seus cabelos, esperando que alguém da sua comunidade, que alguém do seu território a resgatasse.
e morreu ali, infeliz, gerando filhos para uma sociedade que a violentou uma vida toda, né? Tanto que, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das pessoas que chegam para mim dizem isso. Ah, mas a minha avó foi pega no laço. E eu comecei a pensar assim, nossa, a pessoa realmente não sabe o que ela está falando. Né? Gente, quando o Krenak fala isso, ele fala também dos nossos ouvidores de vozes. Aí eu pergunto a vocês, né? Os grandes professores da ciência, temos grandes professores maravilhosos aqui. Mas a gente aprende na ciência, por exemplo, né, que ouvir vozes é uma patologia, né? E que são sintomas psicóticos, que são sintomas de esquizofrenia. Enquanto para nós, que eu acredito que seja a maioria de nós que esteja sentado aqui ocupando esse espaço, entendo de uma outra maneira. Nem tudo é ruim. Né? A gente está falando aí de povos indígenas que tem que ter contato com os dois mundos. Isso é o natural para nós. Os nossos mais velhos têm que ter contato com os rios, têm que saber ouvir as vozes dos rios, têm que saber ouvir a voz dos pássaros que passam muitas vezes em bando, avisando que vai ter alguém que vai desencarnar, alguém que vai embora daquele espaço, que precisa fazer a passagem. Né? Assim como as ervas, não é simplesmente a gente entrar lá e ir colhendo as ervas. Não, você pede permissão para entrar na mata. É essencial para a gente pensar a nossa saúde e a saúde das florestas. Quando você chega nesse espaço, pedir permissão para o dono daquele espaço. Aí eu dou exemplo, as nossas casas. Vocês vão gostar que alguém simplesmente entre na casa de vocês e se aposta o que vocês têm? Assim é a mãe natureza, assim é a floresta. A gente não sai arrancando galho de árvore, fruto. Ai, que florzinha bonita, vai lá, arranca. Não, aquilo é uma vida. É uma vida que brota e germina e que outros vão precisar daquele espaço. Né? Então, eu tô vendo umas carinhas assim meio assustadas. Vocês estão bem? Então, reforço, né, essa potência que existe em profissionais indígenas, porque tudo que eu estou falando para vocês, eu não aprendi na academia, pelo contrário. Me negavam isso e me diziam que isso não era ciência. Então, eu tive que ter um pedaço de papel lá que dizia que eu era apta a falar sobre psicologia para trazer a psicologia das florestas, que é a psicologia que eu trabalho hoje. Né? Então, a psicologia que vai para a aldeia, ela não deixa de ser psicologia. Eu costumo dizer que ela se desprende das perspectivas colonizadoras e que ela forma a psicologia dentro dos nossos territórios a partir do nosso Kengen Mahan, né, que no final eu vou mostrar o livro para vocês. A partir dos nossos modos de vida. Isso para nós é saúde, isso para nós é educação. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente pensar junto que eu me atrevo a dizer que isso é uma psicologia decolonial, que agora virou moda também o decolonial, né? Então, agora a psicologia que eu trabalho é uma psicologia decolonial. Já que está na moda, vamos entrar na moda. Mas é sobre isso. É sobre essas psicologias que a gente não fala. Pelo contrário, né? Eu lembro que os meus colegas achavam assim maravilhoso as experiências que Pavlov fazia com animais, né? E eu ficava pensando, nossa, que tortura devia de ser esse animal que vai passar a vida toda sendo torturado. Assim como vários outros autores que trabalhavam fazendo experiência com seus próprios filhos, né? Então, a nossa relação com o mundo espiritual, ela nos influencia muito mais do que a gente imagina, né? Eles estão por toda parte, no ar, na água, na mãe terra, os seres que habitam a mãe terra. Isso é essencial para a gente pensar a saúde dos povos indígenas, né? Desde a barriga da mãe a gente aprende isso, que a gente precisa ter esse pedido de permissão. Então, todos os espaços onde eu vou, eu peço permissão para o dono daquele lugar. A gente não está sozinho. Existe todos aqueles que vieram antes de nós. E é essencial que a gente respeite a história deles também. Né? Quando eu falo isso, eu falo das nossas peneiras, por exemplo. Já anotem isso também, tá? Que aí na próxima vocês podem trazer um artesanato, ou na próxima não, na fala de vocês, um artesanato, um adorno que faz sentido para vocês no território. Eu vou falar um pouquinho da peneira. A Sofia já conhece, eu acho que o Sérgio também já conhece, mas é sobre isso, né? Vocês veem, as pessoas abanam feijão, o Rafael também sabe. Abanam feijão ali com as peneiras redondinhas. Vocês já viram essas peneiras de colônia?
Pois é, vendidas super baratinhas aí nos centros. E aí, por que ela se torna sagrada? Existe todo um pedido de permissão que a gente entra na mata, né? Faz o pedido de permissão com espaço, e aí você tira lá taquara, o cipó, a matéria para fazer as nossas obras-primas, que são os nossos artesanatos, os nossos adornos. E vocês viram que lá no início eu estava falando que as nossas crianças são muito livres, né? Então elas vão para o rio, elas vão para a mata, e acontece de elas cair e se assustar, por exemplo. Isso é super normal, né? Ou se assusta com o rio, com algum animal. E aí, o que a gente faz? Com a criança, né? A gente vai lá no rio, pede permissão para o dono daquele espaço, coloca a peneira bem lá na água e vai jogando para fora a peneira. Aquela água não vai ficar na peneira, ela vai escoando, né? E aí a gente fala assim, Goi, Maikoshit Parekotin, conecta-te ver, que quer dizer assim, mãe água, mãe sagrada, devolve o espírito do meu filho, porque ele ainda está aprendendo. Ele ainda é pequeno. Por quê? Porque a gente acredita que as crianças, elas podem ficar doentes se o espírito delas ficar perdido. Então, a gente vai chamando elas até em casa pelo nome. Né? E se o espírito da criança ficar perdido, a gente acredita que aquela criança pode adoecer e ir à morte. Né? Em casos mais tranquilos, a criança vai ter uma gagueira, vai ter, né, um problema, uma dificuldade com a fala. Mas por que eu estou trazendo isso? Para a gente pensar, nós não somos só corpo, nós somos espírito também. E eu não estou falando do espírito do evangelho, da Bíblia, não, estou falando de espiritualidade. Né? Tanto que às vezes a gente acorda e pensa assim, nossa, meu espírito não voltou para o corpo. Foi quase aconteceu comigo isso hoje. Né? Então, para a gente pensar juntos que... É verdade. Oh. Estão em final de período, eles sabem. Então, para a gente pensar juntos que quando a gente fala desse pedido de permissão com o espaço do outro, é sobre esses espaços de saúde e de doença também, né? Porque quando uma criança indígena nasce no meu povo, a gente pega o umbigo dela em terra no nosso território, seja debaixo de uma escada, próximo de uma araucária, enfim, o que você gostar, uma árvore frutífera, né? Porque faça simbologia para aquela criança e para aquele nome que vai ser dado. Por exemplo, as crianças que a gente enterra o umbigo próximo de uma araucária, nas raízes de uma araucária, que é o pinheiro, né? A gente chama de pinheiro, a maioria chama de araucária. É para nascer uma criança, ou melhor, é para crescer uma criança forte, né? Uma criança que não fique doente. É sobre isso. Cada espaço onde se enterrar vai ter uma simbologia. Mas a simbologia maior ainda é que aquela criança vai crescer, enfim, vai se tornar um adulto, vai ter sua história. E talvez ela resolva ir para a selva de pedras ou para qualquer lugar desse mundo, porque onde houver um indígena, será território indígena, né? E aí ela falece. E ela volta a ser enterrada ali, aonde está o seu umbigo. Porque para nós o vínculo com o território, ele é umbilical. Ele não é apenas terra, como as pessoas pensam. Ah, não, mas o indígena quer terra para quê? Se ele não planta, se ele... Gente, o vínculo com o nosso território, ele é isso. Né? É onde estão enterrados os nossos umbigos. Né? Eu lembro que eu fui numa retomada em Canela. Canela é uma cidade, assim, histórica, né? Enfim, muito colonizada por europeus. Uma cidade caríssima, aliás. E a gente foi numa retomada lá com a tia Iracema. E eu lembro de ela sentar próximo de uma árvore, onde tinha um buraco, assim, e ela começou a chorar. E eu comecei a prestar atenção nela. E ela falava para aquele parente, ela dizia assim, na nossa língua, né? Ela dizia, olha, eu prometo para você, a gente não vai te deixar sozinho. A gente vai voltar para cá. Porque ele dizia que ele estava se sentindo sozinho. Ele dizia, olha, eu tô aqui esperando, venham para cá. Depois ela me contando, né? Ele dizia, esse território é nosso, eu tô aqui. Né? Então, isso é a nossa espiritualidade nos chamando também. Então, não é só uma demarcação, vamos demarcar tal território, não. Existe todo um vínculo umbilical com aquele território. Né? Já 11h08, eu prometo que em 20 minutos eu termino e deixo para vocês o restante. Então, a nossa visão de doença, ela é diferente do não indígena, né? Porque ela engloba vários aspectos e tudo está ligado. O corpo, a mente, a espiritualidade, os territórios. E aí a gente pensa nas mães Yanomamis. Quem não chorou com as mães Yanomamis implorando os corpos dos seus filhos? Não tinha como não chorar com aquelas mães. Que não sabiam a linguagem,
né? Estavam ali falando com pessoas que não as compreendiam, né? E chorando, implorando os corpos dos seus filhos. Porque para nós não é apenas um rito de passagem. Para nós tem, né, enfim, falando do meu povo, mas tem povos que tu tem um ano, né, de ritos, de benzimentos, de queima de ervas, de partilha, né? No meu povo a gente tem aí 3 dias de ritos, né, onde você lava o corpo com ervas, aonde você senta ao redor do fogo e vai falar o nome daquela pessoa todo esse tempo dos 3 dias, né? Contando as histórias, o seu legado, para que a gente lembre dele com esse coração aonde ele findou a sua sina. Mas que depois que ele for enterrado, a gente precisa parar de falar o nome dele também, porque ele precisa descansar. Porque a gente acredita que ele vai voltar um dia. Tanto que os nossos filhos, eles têm os nomes dos nossos velhos que já foram embora, né? De todos aqueles que lutaram por nós. E estou falando de ritos onde, por exemplo, as mulheres, os homens que ficam, né, o viúvo, a viúva que fica, ele precisa passar por um rito também. Ele precisa ter uma dieta específica onde descarta totalmente as comidas não indígenas, né? Então a gente se alimenta de folhas das nossas comidas típicas que eu vou mostrar mais adiante, né? Então é sobre isso. A nossa saúde mental ela é importante a partir desses momentos. Então tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é saúde espiritual, é saúde mental para um corpo sadio, né? Então é muito difícil não lembrar das mães Yanomamis implorando os corpos dos seus filhos para conseguir enterrar e fazer os seus ritos, porque não é apenas uma família que adoece, não é apenas a mãe que adoece, um território inteiro pode ser dizimado, adoecido e morto, né? Por esses processos de violência que não a gente não conseguir fechar os nossos ciclos, chorar os nossos mortos, né? Assim como nasce uma criança, a gente ri alto, a gente partilha, né? É uma felicidade. E findar um ciclo, ele também é essencial. Então, a nossa relação com o mundo espiritual, ele influencia muito mais do que a gente imagina, né? Eles estão por toda parte, no ar, na água, na mãe terra, os seres que habitam, né? Então, a gente acredita que tudo respira, né? E desde a barriga da mãe a gente vive esses momentos. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui um instrumento ancestral, né, que é um tipo de corda em uma taquara, né, o violão taquara que a gente chama, e que a gente precisa desse rito, por exemplo, no encerramento de um ciclo, né, assim como ervas específicas. Então a gente tem aqui também a Sônia, desculpem, que foi até o meu território porque ela precisava passar por um rito específico e era o único lugar que ela conseguia fazer. E infelizmente a gente perdeu o seu Jorge. Então, os pés no chão, por exemplo, o nosso canto, a dança, eles são essenciais para a gente pensar nessa saúde dos territórios. Então, a nossa visão de doença, ela é diferente do não indígena, né? Como vocês podem ver, aqui eu escuto até o chiado dessa chaleira aqui, né? O chimarrão, as ervas. Então a gente precisa do fogo, da cinza, da fumaça para ter os nossos momentos terapêuticos dentro da aldeia, né? Enquanto as pessoas ficam ali xingando a fumaça, a gente agradece por ela existir, né? Assim como a araucária, a gente precisa ter a araucária, que é o pinheiro, porque a gente precisa de uma parte específica do pinheiro para fazer um coxo, por exemplo, para fazer o ritual do Kiki. Né? O ritual do Kiki é como se fosse uma adoração aos mortos, né? Então, teve Covid, por exemplo, e aí a gente não consegue chorar os nossos mortos, a gente teve só uma pessoa que faleceu no meu território. Mas mesmo assim, é essencial para a gente pensar a saúde do nosso território, né? Então, o que a gente fez? Fez o ritual do Kikikoi, que tem que ter um coxo tirado dessa árvore em específico, né? A gente precisa levar esse rito até o cemitério, tem todo um ritual onde Camé e Cairu, né, se dividem, enfim, o Camé ele vai levar ervas específicas, o Cairu vai chegar com benzimentos, vai com pedido de permissão. Então, gente, o que eu estou falando para vocês é muito mais amplo do que só um corpo indígena. Nós somos um corpo coletivo, né? E que a gente precisa um do outro. É por isso que eu falo, parente sempre está junto com parente. E juntos a gente é mais forte, sem dúvida. Os nossos saberes,
né? Eles são essenciais para a gente pensar uma resistência dos povos indígenas, né? Então, essa visão de doença, por exemplo, quando a gente fala da depressão, da ansiedade, né, que o não indígena vê como uma doença psíquica que tem que ser tratado, medicalizado, para nós ele é muito mais amplo, porque ele engloba todos esses aspectos, né? Então, a nossa saúde, ela está ligada com tudo isso que eu estou trazendo para vocês muito resumidamente, né? Porque eu estou trazendo para vocês muito resumidamente. Porque quando uma parte adoece, todo ele é afetado. Né? Então, enquanto eu estou falando sobre isso, eu estou falando de Vitor Pinto, né? Uma criança de 2 anos que foi morto enquanto mamava. Né? Foi degolado no colo da mãe com 2 anos de idade. A mãe vendendo artesanato, a criança estava mamando, né? E alguém que disse que iria dar um livramento para aquela criança, foi isso o depoimento dele, que ele fez aquilo para que aquela criança não sofresse uma vida toda. Eu estou falando de Daiane Griá, uma menina de 13 anos que foi violentada, foi morta, foi dilacerada da cintura para baixo, para que não tivesse provas. Eu estou falando que nossos corpos eles são violentados todos os dias. E todos os dias nós se reinventamos. E aí eu pergunto a vocês já viram um indígena serial killer? Sair por aí matando, nas escolas, Nem eu fico pensando, o que aconteceu com a humanidade? Né? Mas enfim, a gente fala melhor sobre isso daqui a pouco. Mas eu tô falando dessas violências que fazem um adoecimento inteiro dentro das nossas comunidades, né? A gente está falando aí de mães que lutam com seus filhos na universidade, na selva de pedras, vendendo artesanato, né? E aí as pessoas olham assim, nossa, que coitadinha, tá vendendo artesanato. Gente, não existe isso. Aquela criança está muito bem, ela está sendo cuidada pela mãe, né? Começa por aí, ela não está sendo cuidada por um terceiro, por um quarto. Ela está sendo cuidada pelo ventre da mãe. Tanto que eu sempre digo assim, gente, vocês vão ver, contar a Sara lá, né? As mães indígenas colocam seus filhos dentro das camisetas, assim, que muitos não têm como comprar um canguru, né? E aí fica só os pezinhos da criança para fora. Por quê? Porque o calor, ele é sobre isso. Sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o cuidado com o outro, sobre a empatia com o espaço do outro. E é isso que falta na nossa humanidade, infelizmente, né? Então, quando eu falo isso, eu falo também de um aprendizado muito bonito, que é o nosso tecer, o nosso trançar, né? Quando a gente aprende a trançar, a gente vai lá no início da mata, pede permissão para o dono do espaço. Aliás, eu estou escrevendo um livro sobre isso, gente. O Aprender a Trançar. Acredito que esse ano aí vai ser publicado. Aí os nossos pais nos levam, né, no início da mata, pedem permissão para o dono do espaço, e aí a gente procura uma teia de aranha. Aí eu acredito que muitos de vocês aqui têm medo de aranha, né? Bom, para o meu povo é sagrado, porque a gente vai lá, pede permissão para o dono do espaço, para a aranha, e a gente passa a mão com todo respeito e delicadeza em cima e pede para ela dividir os mesmos dons que ela tem conosco. O nosso trançar, a nossa educação, a nossa saúde, ela perpassa por todos esses corpos, que é os corpos da floresta, que é cada galho, cada tronco, cada raiz. Né? A gente só sobreviveu 523 anos porque somos a própria natureza. Eu tô tentando, gente, eu juro que eu tô tentando ser rápida. Então, quando a gente fala, né, do nosso Kanganmarã, que quer dizer o que faz bem para nós povos indígenas, é sobre isso, os territórios demarcados, protegidos, né, uma outra forma de alimentação. Então a gente planta, né, seja o nosso aipim, a macaxeira, como fala no norte, né, a gente planta as nossas batatas doces, a gente tem as nossas hortas comunitárias. Na minha comunidade eu trabalho muito com as mulheres, né, que foram mulheres que passaram por situação de violência. Então a gente se junta, cria sementes, tanto que quando vocês verem as sementes que vão estar aqui amanhã e as ervas, ou melhor, hoje ainda, no final da tarde, são todas sementes e ervas que foram produzidas por essas mulheres, que são benzedeiras, que são rezadeiras e que conseguem, assim, mover um mundo a partir de ervas, né? Então, em resumo,
Em resumo, a nossa forma de conexão com a Mãe Terra é esse, é os pés no chão, né? Porque sem os pés no chão, a gente não consegue fazer nada. Né? São as folhas secas que os nossos velhos pegam lá no início da mata e cheiram e sabem as ervas frutíferas que tem naquele espaço, os animais que passaram naquele espaço, assim como as ervas que tem naquele espaço. E aí volta na minha fala lá no início. Se isso aqui não é ciência, eu não sei o que é ciência. Tô tentando, gente, ó. E aí, trago para vocês aí, pra gente pensar juntos, né? Quem já sentiu o cheiro da chuva molhando a terra? Isso é cheiro de vida. E já que vamos falar de autores, eu trouxe um pouquinho do Jung, né? Para não ficar assim falando mal só dos brancos, ó, trouxe alguém bacaninha até. Mas ele fala isso, né? Que ser normal é a meta dos fracassados. E por que a gente não toma um banho de chuva? Por que a gente não sente o cheiro da chuva molhando a terra? O cheiro das matas? Gente, isso é cheiro de vida, né? 5 minutos. Ah, gente, Não, qualquer coisa. Eu sei que o Sérgio. Fica tranquila, tá muito bom te ouvir, então pode levar o tempo que Eu sei quiser. que o Sérgio falou que tem que ser 15 minutos antes. Eu tô até apreensiva aqui. Então, a gente precisa, né, dar esse alerta também, que demarcação de território, a nossa saúde, a nossa educação, ela é justamente isso. A gente precisa da medicina tradicional, não é só da terra. Né? A gente precisa do nosso plantio, dos animais, para que a gente consiga ter um equilíbrio dentro do nosso espaço. Então, assim como as pessoas fogem da chuva, a gente toma banho de chuva. Assim como as pessoas matam a aranha, a gente vai lá com todo respeito e delicadeza, né, e aprende a trançar com ela, porque as mais belas teias, as mais belas tranças são da aranha. Né? Então, os nossos velhos, eles têm uma visão certeira a respeito do que está acontecendo com a humanidade, né? Eu até estava escrevendo sobre isso. Eu vou ler para vocês, que eu acho que talvez fique até melhor para a gente pensar juntos. Mas na escrita eu trouxe isso. Os velhos, os nossos cofás, eles têm uma visão simples e certeira a respeito do que acontece com a humanidade. Sobre o motivo de existir tanta violência, brutalidade e indiferença um com o outro, a ausência de fraternidade. Os nossos anciões dizem que o ser humano ele se afastou do próprio coração. E a civilização seguiu por esse caminho errado justamente por isso. Porque sem coração, caminho do ego, da competição, da hierarquia, leva à falta de compaixão. Né? Levando as pessoas a estarem cada vez mais distantes e apartadas da natureza, porque a natureza é o nosso coração. Né? Então, essas fotos aqui são maravilhosas para mim, traz um acalento para o meu coração. Essa primeira foto é a retomada das mulheres indígenas, né? A gente conseguiu ter a Casa do Estudante Indígena, então são as mulheres com seus filhos, com a tia Iracema Cofá, que sempre esteve junto nessa luta, né? Aqui ainda era ocupação. Aqui a gente já tem a nossa Casa do Estudante Indígena, onde a gente tem ali as crianças correndo, tia Iracema aqui sentada, né, o nosso grafismo sendo feito, assim como o nosso fogo de chão dentro da universidade, as nossas comidas típicas, né, então, eu costumo dizer que eu, Regiane Caigang, sorri e festejo o meu território, o meu corpo. Porque o primeiro território que eu descolonizo é o da minha pele, é o do meu corpo. E a gente vai, sim, pintar a Universidade de Urucu em Genipapo. Porque onde houver um indígena, será território indígena. E nós estamos demarcando esse espaço aqui hoje com sangue, lágrimas e, sem dúvida, com a nossa linguagem corporal e dizer que esse é um território indígena. Bom, já tá acabando, ó, prometi. Então, esse poema, ele tá no meu livro, tá? Que depois, quem quiser, me segue lá no Instagram, ou me pede daqui a pouco, que eu tenho um e-book, ele é gratuito, tá, gente? A gente vai cada vez mais disseminar esses conhecimentos da psicologia das florestas. Tem mais um próximo livro que tá para sair aí, nesse próximo mês, acredito que saia, que é um livro só sobre mães indígenas na universidade, né, o adoecimento das mães indígenas, e ele fala, o poema diz assim:
Os saberes indígenas consistem no silêncio dos ventos, no canto dos pássaros, no embalar das folhas, no assovio sereno dos rios, no contato sagrado com a Mãe Terra. Cainga não quer ser foco, queremos falar por nós, sobre nós. Que é sobre isso. Nós estamos aqui, demarcando esse espaço com nossa mina cinza. Aliás, já que vamos fazer uma fogueira, se vocês conseguirem os ingredientes para mim aí, que é uma farinha, uma água, a gente vai fazer um bolo. A gente vai... Vamos dividir essa partilha, gente. E trago aqui nessa foto também, que para mim tem uma simbologia, assim, de almas, né? Que é o encontro de vários doutores. Então, temos a Cida, nossa doutora em educação, né? Temos aqui ao lado, temos a tia Iracema, a nossa doutora em saberes tradicionais, né? Esse é meu livro, tá? Então, depois, quem quiser me procura, que eu vou estar enviando. E... deixa eu dar uma olhada, eu acho que é o próximo, tá? Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês, para a gente encerrar com um vídeo, para a gente pensar juntos, né? Em descolonizar os nossos corpos, cada vez mais, e levar a psicologia das florestas, a psicologia da educação, essa psicologia que eu trago, mas que não é